leitura e votação na ata da sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2022. Peço ao meu primeiro secretário, o vereador Vitor Hugo, que faça a leitura da ata. Ata 50ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, folha 01, 001 e 005. Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari B. Valadão Filho, número 307, reuniu-se os vereadores e vereadoras para realização de 50ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Eliomar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, João Vitor Soares, Helena Maria da Conceição Gomes, Marlone Dias Bernardes, Marconei Corrêa da Silva e Vitor Hugo Martins Arco de Couto. Estava ausente da sessão com falta justificada a vereadora Renata Novaes de Freitas. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura do Salmo 128. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura das atas da sessão ordinária extraordinária do dia 12 de dezembro de 2022. Após as discussões, as atas foram levadas à votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo. Não havendo nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase do expediente dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos de indicação: MC 018/2022, iniciativa do vereador Marconei Corrêa da Silva, solicitando ao Poder Executivo que seja feita a instalação do poço artesiano coletivo, perfurado em janeiro de 2021, no lote 35 do assentamento Silvio Rodrigues. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação MC 019/2022, iniciativa do vereador Marconei Corrêa, solicitando ao Executivo Municipal que seja feito o cercamento da área oriunda de permuta onde será construída a Escola do Sertão, bem como a colocação de placas indicativas no local. Após os comentários do autor, o expediente vereador Marlone Bernardes solicitou que fosse emitido um parecer jurídico acerca da matéria apresentada. Após as discussões e indicações, foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade, indicação MC 020/2022, iniciativa do vereador Marconei Corrêa, pedindo que seja executada a manutenções urgentes nas estradas vicinais do assentamento Silvio Rodrigues, Fazenda Chiquinha e Azusa, uma vez em que o aumento da formação de crateras nas vias tem dificultado o acesso da população naquela região. Após as discussões, indicações foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade e não havendo mais nenhum documento para ser apreciado na fase do expediente vereadores, passou-se então a fase do expediente de terceiros e não havendo nenhum documento para ser apreciado na fase dos expedientes de terceiro, passou-se então a fase dos informes de presidência. Não havendo nenhum informe da presidência, passou-se a fase da tribuna dos vereadores. O vereador Marlone Bernardes falou sobre suas ausências na sessão do dia 12 de dezembro devido ao problema de saúde na sua família.
agradecer o apoio recebido, enfatizando o contrato realizado pelo presidente da Casa, Eleomar Siqueira, vereador Helena, os vereadores André Luiz e João Vitor, agradeceu aos médicos e toda a equipe do Hospital Municipal do Mercínio Barbosa. Agradeceu de forma especial o médico Dr. Violas e agradeceu ainda o prefeito Marcos Rim por todo o apoio prestado, parabenizou o trabalho e desempenho pelo presidente Eleomar Siqueira durante esses 2 anos de mandato, destacando a organização da Câmara, tanto na estrutura física como na estrutura administrativa, e em nome do secretário Caleb Pedroso, elogiou, agradeceu toda a equipe da Câmara, bem como todos os colegas vereadores e vereadoras, finalizou agradecendo ao novo secretário de obras, Marcos Rogério, o qual vem executando um ótimo trabalho nas estradas vicinais do Moinho. O vereador João Vitor lamentou o falecimento do senhor Portinho, que estava desaparecido, e pediu aos colegas vereadores para assinarem uma moção de pesar, assim que os familiares fossem identificados. O vereador André Luiz falou sobre a entrega dos títulos de cidadãos honorários e eméritos realizado pela Câmara Municipal, destacando sua satisfação em participar da cerimônia, parabenizou toda a equipe da Câmara em nome do presidente da Casa, de forma breve falou sobre a história dos seus homenageados, parabenizou ainda a vereadora Helena, que foi autora do projeto de título de cidadão emérito, agradeceu a todos os vereadores pelos 2 anos de mandato e trabalho, inclusive a vereadora Renata de Freitas, que entrou de licença maternidade, destacou o trabalho dos membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, agradecendo o vereador Agenor, o vereador João Vitor, finalizou agradecendo toda a equipe da Câmara, e não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, momento em que deu o início do terceiro, a terceira e a última discussão de votação dos seguintes documentos: projeto de lei ordinário PL 037/2022, iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre alteração financeira do plano plurianual para o período de 2022/2025 do município de Alto Paraíso de Goiás e das outras providências. Após a discussão, o projeto de lei foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade projeto de lei ordinário PL 038/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre alteração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 do município de Alto Paraíso de Goiás e de outros providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade projeto de lei PL 026/2022, iniciativa do Poder Executivo, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Alto Paraíso de Goiás para o exercício de 2023. Após a discussão, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade projeto de lei ordinário PL 041/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual altera o anexo 1 da Lei Municipal número 1023/2020, que dispõe sobre autorização legislativa para realizações de alienação de bens municipais por dação em pagamento e de outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade e não havendo mais nenhum documento escrito na ordem do dia, passou-se então a fase das explicações pessoais. No momento em que o presidente, o vereador Eleomar Siqueira, falou rapidamente sobre o protocolo para eleições da nova mesa diretória, conforme dispõe o regimento interno, e não havendo mais nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra na fase das explicações pessoais,
passou-se a fase da eleição da nova mesa diretora para o biênio 2023/2024, no momento em que o presidente anunciou uma interrupção da sessão por prazo regimental de 15 minutos para que os vereadores, caso desejassem, pudessem ter tempo hábil para rediscutir as formações de chapa para concorrer às eleições da nova mesa diretora. Após o período de interrupção, anunciou-se a fórmula das duas chapas, sendo a primeira com os seguintes vereadores, vereadores e vereadoras, concorrendo aos seguintes cargos: André Luiz Rodrigues dos Santos para presidente, Agenor da Silva Bastos Neto para vice-presidente, Marconei Correia da Silva, primeiro secretário, e Helena Maria da Conceição Gomes, segunda secretária. Para compor a segunda chapa, foram anunciados os seguintes nomes com os seguintes cargos: João Vitor Soares para presidente, Eliomar Bertoldo de Siqueira para vice-presidente, Vitor Hugo Martins Arco de Torres para primeiro secretário, Marlone Dias Bernardes para segundo secretário. Após a confecção da cédula para votação, os vereadores e vereadoras registraram seus votos individuais e, neste momento, o presidente designou 2 vereadores pertencentes de diferentes bancadas para proceder à fiscalização da apuração. Ao fim da apuração, foi constatado um empate de 4-4. Em seguida, o presidente anunciou nova interrupção, desta vez em 5 minutos, para oportunizar que os vereadores concorrentes pudessem rediscutir suas candidaturas a cargos da nova mesa diretora. Caso assim desejasse, após o retorno dos vereadores ao plenário, iniciou-se o segundo escrutínio para definições da mesa diretora biênio 2023/2024. Resultado: em mais um empate de 4-4. Neste momento, o presidente lembrou o mencionado no artigo 17 no regimento interno, o qual diz que a eleição da mesa, os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão a um segundo escrutínio. Se persistir o empate, será considerado eleito o vereador mais idoso. Entendendo aos critérios do referido artigo, foi anunciada a vitória da chapa número 2, formada pelos vereadores João Vitor Soares para presidente, Eliomar Bertoldo Siqueira, vice-presidente, Vitor Hugo Martins Arco de Torres, primeiro secretário, e Marlone Dias Bernardes, segundo secretário. Em seguida, passou-se a eleição dos membros das comissões permanentes da Casa. Primeiro foram definidos os membros das seguintes comissões: Comissão de Justiça e Redação, Marconei Correia da Silva, Renata Novaes de Freitas e Marlone Dias Bernardes. Comissão de Finanças e Orçamentos, Marconei Correia da Silva, Eliomar Bertoldo de Siqueira e Vitor Hugo Martins Arco de Torres. Comissão de Obras e Serviços Públicos e outras atividades, Vitor Hugo Martins Arco de Torres, André Luiz Rodrigues dos Santos e Agenor da Silva Bastos Neto. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Agenor da Silva Bastos Neto, Marconei Correia da Silva, Helena Maria da Conceição Gomes. Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, Renata Novaes de Freitas, Helena Maria da Conceição Gomes e André Luiz Rodrigues dos Santos. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, André Luiz Rodrigues dos Santos, Eliomar Bertoldo Siqueira, Agenor da Silva Bastos Neto. E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o presidente deu-se encerrada a última sessão ordinária do ano de 2022, convocando a próxima sessão ordinária para fevereiro de 2023, com data a definir. Para constatar, lavrou-se a presente ata, que lida achada conforme vai imprensa em 5 folhas o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 005, assinadas e rubricadas
por todos os vereadores presentes à reunião. Chamada abertura desse texto. Boa noite, prefeito. Boa noite, João Laudato. Boa noite para os ouvintes da Paraíso FM. Eu me passo boa noite. E toda a equipe da Paraíso FM. Boa noite, Priscila. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Caleb. Bom, então vamos. Algum vereador tem alguma correção a fazer na área? Se não tem, como vota o vereador, por exemplo? A favor. Vereador Hugo. A favor. Vereador Leomar. A favor, presidente. Vereador Pastor Aluno. A favor, senhor presidente. Vereador Marcolini. A favor. Vereador Agenor. A favor. A favor. Então, a ata foi aprovada por unanimidade com duas faltas, né? A falta da emenda justificada e a rende que está de licença a essa casa de lei. Expediente do Executivo Municipal, ofício, gabinete 02/2023, resposta ao requerimento MC 019/2022. Peço o vice-presidente faça a leitura. Boa noite a todos e a todas. Ofício 002/2023, gabinete, para isso, 10 de janeiro de 2023, pesado do senhor Marcolini Corrêa da Silva, vereador Câmara Municipal de Paraíso, Goiás. Assunto: resposta ao requerimento MC 019/2022 da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Senhor vereador, com meus cumprimentos, utilizo deste instrumento para encaminhar resposta referente ao requerimento MC número 019/2022, de 22 de novembro de 2022, encaminhado por essa Casa de Leis na pessoa do vereador Marcolini Corrêa da Silva. Diante da solicitação exposta ao requerimento, encaminhamos resposta anexa ao Departamento de Engenharia, Comunicação Interna número 000 de 15 de dezembro de 2022. Aproveitamos para informar que essa mesma informação já foi repetida em resposta ao ofício CMAB 024/2022, de 24 de novembro de 2022, encaminhado por essa Casa de Leis através dos vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Sem mais pelo momento, iremos protesto de elevada estima e consideração e nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Marcos Adilson Rim, prefeito municipal. O vereador Marcolini, acho que está na sua carteira já aí. Cópia. Expediente dos vereadores. Requerimento AL 01/2023. Peço ao secretário Vitor Hugo que faça leitura desse requerimento. Requerimento AL 01/2023. Excelentíssimo senhor vereador João Vitor Soares, presidente da Câmara Alto Paraíso de Goiás. Senhor presidente, após constatar que o horto medicinal localizado em frente ao posto de saúde do distrito de São Jorge encontra-se desativado, o vereador que este subscreve, conforme com o texto regimental vigente dos dois, se ouvir o plenário desta casa, requereu o excelentíssimo senhor prefeito municipal informe se existe algum planejamento para reativar o espaço. Sala das sessões, em 06 de fevereiro de 2023, vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Bom, a palavra está com o autor da matéria. Vereador, deve ser a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Bom, senhor presidente, esse requerimento faz parte de uma série de expedientes que vamos encaminhar ao Poder Executivo, que foi diante de uma fiscalização, uma vistoria que, juntamente com o vereador Agenor, o vereador Gugu, nós fizemos no distrito de São Jorge. E durante essa visita, senhor prefeito, nós identificamos que tem realmente um horto medicinal lá no lote do posto de saúde. E esse horto, até então, ele está desativado. E até porque esse horto, na época, quando ele foi montado, né, foi justamente para garantir o acesso da população a ervas medicinais, algum tratamento envolvendo plantas medicinais.
Então, acredito que o morro, desde que bem operacionalizado, tem uma grande função aqui para a nossa comunidade. Então, o que me fez fazer esse requerimento foi justamente para saber se há um planejamento realmente para poder reativar esse ovo, tendo em vista a importância que tem para a comunidade do distrito de São Jorge. E uma outra situação também, senhores vereadores, é que o ovo desativado basicamente virou um depósito de lixo. E com isso ocorre até depósito para mosquito lá dentro. Então acredito que é importante reativar, ou até mesmo se não houver essa reativação, para que se retire esse ovo desse lote lá do posto de saúde, até mesmo para dar uma visão melhor, porque no local onde ele está localizado lá no lote, está ofuscando completamente o posto de saúde. Com isso eu peço o apoio dos senhores na aprovação dessa matéria. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Bom, querendo como voto, vereador Genô. A favor. Vereador Marconete. A favor. Vereador Pastor Marlon. A favor, senhor presidente. Vereador Marlon. A favor. Vereador Vitor. A favor? Vereador Andrezinho. A favor. Então, o requerimento vai aprovar por unanimidade dos vereadores presentes. Bom, indicação AL 001/2023, peço o primeiro secretário Vitor Hugo faça a leitura da indicação. Indicação AL 01/2023. Excelentíssimo senhor João Luiz Soares, presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Senhor presidente, preocupando com o estado vulnerável em que se encontra o posto de saúde do distrito de São Jorge, indicamos na forma regimental vigente depois de se ouvir o plenário dessa casa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos escalões competentes da sua administração que providencie os cercamentos nas laterais da unidade de saúde de forma a prevenir o acesso de animais e pessoas estranhas em função do local. Sala das sessões, em 6 de fevereiro de 2023, vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Com preferência da palavra, com o autor da matéria, vereador Andrezinho, da palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, essa indicação faz parte também dessa visita que nós fizemos lá nesse posto de saúde, e realmente, senhor prefeito, esse posto nas laterais está muito vulnerável, porque não tem nenhuma proteção. E o mais engraçado é que durante essa visita, durante essa estada nossa lá no distrito, no posto de saúde, tinha algumas pessoas utilizando a feira que fica ao lado, né? E podemos perceber a facilidade que essas pessoas tinham de atravessar da feira para o posto de saúde. Então, realmente se torna muito vulnerável quando não se tem uma proteção apropriada nesse posto de saúde. Com isso, me gerou essa preocupação e, consequentemente, essa indicação. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de falar sobre a indicação? Então, como voto, vereador Giovanni. A favor. Vereador Hugo. A favor, presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Angelou. A favor. Vereador Marconete. A favor. Vereador Pastor Marlon. A favor, senhor presidente. Bom, então a indicação foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Tem moção, a moção 01/2023, Vanderlei Moreira dos Santos Toco, que é pedir o primeiro, o meu presidente, vice-presidente, que faça a leitura dessa moção. Moção 01/2023, Alto Paraíso, Goiás, 6 de fevereiro de 2023, aos familiares do senhor Vanderlei Moreira dos Santos. Prezados, a Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás, consternada pelo falecimento do senhor Vanderlei Moreira dos Santos, Toco, vem apresentar a moção de pesar aos familiares, ao mesmo tempo em que roga o Criador confortar a todos nessa hora de dor e saudade. Assinados os vereadores João Vitor Soares, presidente, Ademar Siqueira, vice-presidente, Vitor Hugo Martins da Atitude, secretário, Marlon de Bernardo, segundo secretário, vereadores Agenor da Silva Bastos, vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria Conceição Gomes e Marconei Correia da Silva. Licenciada está Renata, foi licenciada assinando.
Vamos para o expediente terceiro. Aqui o ofício 018/2023, secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Quero pedir o meu vice-presidente que faça a leitura. Ofício 018/2023, Alto Paraíso, 31 de janeiro de 2023, ao mesmo senhor Maurício Soares, presidente da Câmara Municipal, Alto Paraíso, Goiás. Assunto: autorização dos dados dos representantes do Conselho Municipal de Turismo e Contur. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, sinto presente para informar a Vossa Senhoria que, a título de atualizarmos as informações e publicarmos a nova portaria do Conselho Municipal de Turismo, Contur, de acordo com a composição atual, solicitamos que essa Casa Legislativa Municipal atualize os dados dos seus representantes, nome completo, CPF, RG, telefone e e-mail do titular e suplente que estão representando a Câmara no Contur. Todos os dados devem ser enviados formalmente para o e-mail turismoaltoparaíso@gmail.com. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 6298-99814-5131. Atenciosamente, Melissa de Paz Chiane, diretor Viana da Silva, Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Em ofício aqui do Sindicato Rural, que é o pedido do título para a leitura. Ofício SAR 32/2023. E o senhor presidente da Câmara dos Vereadores, João Vitor Soares, Câmara Municipal de Alto Paraíso. Prezado senhor, temos a honra de convidá-lo para a posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Alto Paraíso de Goiás, a realizar-se no dia 8 de fevereiro de 2023, às 19 horas, na sede de entidade situado a Avenida Ribeiro Valadão Filho, setor Planalto. Então, isso foi feito para amanhã, nós teremos sessões da manhã. Portanto, depois da noite, teremos sessão no fórum da presidência. Tem 4 itens que eu quero estar falando, mas quero avisar o vereador que hoje, na ordem do dia, tem a moção de constituição. E o assunto que eu quero estar falando, e para mim tudo é novo. Primeira sessão que eu estou de presidente dessa Casa de Lei, eu não poderia deixar de dar os parabéns ao vereador Elmar, ex-presidente dessa casa. Ele no plenário fez uma reforma excelente, um ótimo trabalho, e fica fácil para ele dar continuidade, porque o trabalho que eu tenho feito, então, que é o ex-presidente, eu estou te dando os parabéns pelo trabalho excelente que o senhor fez nessa casa. Estou à disposição e quero continuar fazendo esse trabalho bem feito que o senhor fez. Esse é um dos vídeos que eu queria apresentar. E a outra, de qual que eu quero estar dizendo, quero dizer ao vereador que no dia 10 de abril, nós vamos ter já uma reunião itinerante lá no Sertão. Eu vou fazer todo o município vai ter reunião itinerante. E a primeira vai ser no Sertão, dia 10 de abril. Já está marcado, já, porque se eu quiser já colocar na sua agenda lá, que é importante o senhor falar para falar das ações que o senhor tem feito em vários lugares do município, no Sertão não é diferente. Isso aí. E outro assunto que eu quero estar tratando aqui também, porque eu sei que toda caminhada tem que dar o primeiro passo. Né? Não sei se termina, mas a vontade é grande terminar. Eu quero dar o pontapé inicial da nova sede aqui da Câmara de Alto Paraíso. E eu vou precisar muito dos senhores nessa ajuda, porque eu vou batalhar bastante. Logo vou ter outras coisas que eu vou estar fazendo aqui, mas eu vou batalhar muito. Acho que isso vai ser bastante. Bom, eu quero passar aqui a tribuna dos vereadores. Algum vereador gostaria de usar a tribuna? O vereador não vai falar.
Bom, inicialmente cumprimentar os meus novos pares, né? Estamos iniciando essa segunda etapa, nossos últimos 2 anos de mandato, né? E agora, nos primeiros 2 anos tive a honra de presidir essa casa, nos próximos 2 anos estarei como vereador para tentar contribuir no seu meu alcance. Dizer que é um prazer trabalhar com essa casa que você tem repetido. Cumprimentar o prefeito Marcos, de nossa casa, o seu assessor Ronaldo, o senhor olhando o seu nome, Doutor Caio. Dr. Caio, é um prazer receber. Cumprimentar a equipe da Rádio Comunitária, cumprimentar os nossos colegas de trabalho aqui, como eu sempre faço. E quero usar o meu tempo hoje para falar sobre 2 temas. O primeiro deles é sobre a audiência pública que foi promovida pelo Ministério Público em relação à revisão do plano diretor. E quero parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa, muito bom, foi bastante proveitoso a audiência, houve uma participação bastante significativa de pessoas, né? E muita coisa foi discutida que vem, enfim, de certa forma, contribuir para que essa revisão tenha continuidade. E também quero dizer que a participação da Câmara teve uma relevância grande, apesar de que eu tenho alguns pontos a colocar em relação a isso. Primeiro ponto, dizer que durante a audiência foi dada a palavra inicialmente para o prefeito, com 30 minutos, com muita justiça, foi dada a palavra para o dono da empresa que está fazendo a revisão do plano diretor, também por 30 minutos, né? Também justíssimo. Também foi dada a palavra 30 minutos para os 2 conselhos, Contu e Condena, que foram os únicos que usaram tempo de 30 minutos. E eu achei muito justo que todas essas entidades, a prefeitura, a empresa, o Contu e o Condena usassem esse tempo, justo para cada um, não tem dúvida quanto a isso. Mas eu achei que houve, de certa forma, uma falta de zelo maior com relação à Câmara, porque a Câmara é extremamente importante nesse contexto da elaboração e revisão desse plano diretor, porque é a Câmara que irá tomar as decisões finais, são tomadas aqui, por essa casa. Serão as comissões permanentes da Câmara que irão avaliar todo o serviço feito pela equipe técnica, pelas equipes que estão trabalhando em relação a essa elaboração, essa reformulação do plano diretor. Todo esse trabalho virá para a Câmara e a Câmara que irá, digamos assim, assinar toda essa documentação e poderemos, inclusive, fazer várias mudanças através de emendas, suprimindo muitas coisas. Enfim, a Câmara que dará a última palavra. Então, a importância da Câmara participar desse processo é muito grande, mas muito grande. A relevância da Câmara desse processo é algo que talvez não tenham ainda tido a real noção da dimensão que a Câmara tem em tudo isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses 4, de uma forma muito justa, cada uma dessas entidades que eu disse aqui, prefeitura, a empresa, Contu e Condena, usaram 30 minutos de uma forma muito justa. No entanto, deram 5 minutos para a Câmara. Então, aí está meu questionamento. Eu não queria que a Câmara tivesse um tempo maior. Não. Eu queria que nós fôssemos tratados de forma igualitária com os demais. Porque a importância da Câmara, não vou dizer que é maior, mas é pelo menos igual a todos os que foram mencionados. Então, eu acho que faltou um certo zelo. Eu estou aqui, inicialmente, parabenizando, porque é digno de ser parabenizado a iniciativa do Ministério Público em fazer essa audiência, mas que numa próxima, seja ela organizada pela Câmara, pela Prefeitura, ou por qualquer outra entidade, ou pelo Ministério Público, que se tenha o zelo de olhar pela importância que tem o poder legislativo de Alto Paraíso como um dos 3 poderes constituídos. Porque no município existem 3 poderes constituídos, um que é o judiciário, o segundo
não segundo por importância, mas entre os três, que é o executivo, e o terceiro também, não por ser terceiro, por ser menos importante, que é o legislativo. Então o legislativo deveria ter tido o mesmo tempo que esses outros para falar sobre a questão do plano diretor. Então fica aí, eu não vou dizer que a minha foi uma insatisfação, não, a minha indignação também não, mas fica a minha, seria uma orientação, porque na próxima tivesse um pouco de zelo a mais, talvez essa próxima seja organizada pela prefeitura, se for o caso, ter um pequeno zelo para com o Poder Legislativo, porque nessa do Ministério Público, o único ponto que eu tenho a questionar é isso. Acho que faltou ter dado a mesma voz ao Legislativo que deram aos conselhos e que foi dado também ao Executivo, pelo menos no mesmo espaço. Não sei se os vereadores concordam comigo. Quero também aqui estender os meus parabéns ao presidente João Vitor, que hoje está assumindo essa missão, que é uma missão honrosa, uma missão complicada, árdua, mas muito honrosa de presidir essa casa, presidente, e me colocar à disposição, tá? Aquilo que estiver ao meu alcance para que o senhor venha a exercer de forma brilhante o seu trabalho de presidente da casa por esses 2 anos, tenha certeza que estarei ombro a ombro, lado a lado, para que o senhor possa obter êxito nesses 2 anos, tá? Parabenizar o vereador Vitor Lugo, primeiro secretário. Vereador, as primeiras atas a serem lidas, a gente está engasgado mesmo. Eu sei porque eu já fui secretário algumas vezes da Câmara e é muito normal. Mas o senhor foi muito bem, dá parabéns. E à medida que as sessões vão acontecendo, vai tendo uma calma, uma tranquilidade maior e cada vez vai ficando melhor ainda, tá? Mas de qualquer forma, o importante é que o senhor se colocou à disposição, está aí fazendo trabalho e fez de uma forma tranquila e que Deus o abençoe e que continue cada vez melhorando, tá certo? Eu sei que vai ser votado a moção do topo, mas eu queria de uma forma bem rápida falar sobre esse grande amigo que eu perdi. Companheiro de poucas pessoas, ou assim, eu digo as pessoas que não o conhecem, ou não o conheceram, mais próximo, como eu tive o prazer, o vereador Gugu também, talvez não tenha noção do tamanho do coração que ele tinha, né? Ele era pessoa que estava sempre à disposição para fazer um novo amigo, para ajudar, para estar junto quando necessário, e às vezes as pessoas viam ele na rua, às vezes um barco com sua pinguinha, ou com a roupa suja de tinta, e não tinha noção do ser humano que estava por trás daquilo tudo. Ele era um ser humano excepcional, um cara, um grande amigo, e com certeza, pelo menos para mim, eu tenho certeza que fará muita falta, e eu rogo a Deus para que tenha recebido ele de braços abertos. Presidente, obrigado pela palavra. Doutor Caio, boa noite. Mais algum vereador gostaria de usar algum? Vereador Marcondes, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os demais vereadores. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite aos ouvintes da Paresa FM, que estão prestigiando essa sessão. Boa noite, doutor Caio, prefeito, Ronaldo e Priscila. Bom, primeiro, gostaria de parabenizar o novo presidente da casa e que possa contar com a gente no apoio nessa gestão de 2 anos que vem pela frente, que possa ser feito um bom trabalho aí, sempre em favor da população. E já parabenizar também por essa primeira ação, que é a retomada das sessões itinerantes. Importantíssima a Câmara estar mais presente, mais perto da população. Eu me lembro que há muito tempo atrás tinham essas sessões itinerantes, inclusive participei de uma quando eu era criança na cidade da Fraternidade, e foi muito bom porque a população que vê um pouco o poder legislativo às vezes muito distante, pôde trazer suas demandas pessoalmente, e conhecer como é que funciona os trabalhos da Câmara, levantando as demandas e podendo ali conversar pessoalmente com seus representantes. Então, parabéns, presidente. Já deixo aqui convite para estar
realizando também essa sessão lá na região do assentamento de Rodrigues, da Fraternidade. Bom, outra coisa aí, já aproveitando também a presença aqui do prefeito, né, gostaria de estar aproveitando essa primeira fala do ano para estar pedindo que o Executivo possa ter um pouco de planejamento, principalmente nas questões das estradas, né, vicinais do município. Esses 2 últimos anos, a gente sofreu muito, né, principalmente na região lá do assentamento de Rodrigues, com a questão das máquinas chegarem para arrumar na época de chuva. Né, a gente teve alguns problemas até de interdição de estradas. Eu agradeço até pelo atendimento à demanda do ano passado, porque já no mês de dezembro, se não me engano, enviei indicação, né, falei com o secretário, que a gente tinha estradas principais, próximas das escolas, né, que estavam impossíveis de passar, inclusive com risco de acidentes, carros ficando presos nessas grotas que estavam sendo formadas. E na outra semana já chegou o maquinário para fazer um paliativo, que é o que dá para fazer na época de chuva. Inclusive foi feito um bom trabalho, foi feito algumas saídas de água, né, que é isso que tem que ser feito nessa época. E hoje está sendo já retomada a aplicabilidade das estradas. Porém, tendo agora esse tempo já de finzinho da chuva, que seja feito um planejamento para estar fazendo esse trabalho antes do período da chuva. Isso vai ser muito bom para a comunidade e também nas outras regiões, né, Sertão, Moinho. Isso acho que vai facilitar muito o trabalho, até economizar o custo após o início das chuvas. Era isso, presidente. Acho que eu vou deixar para falar um pouco mais depois. Eu vou falar para o prefeito, né? Obrigado. Boa noite. Mas o vereador gostaria, o vereador não deve falar. Obrigado, presidente. Agora sim, boa noite a todos, os vereadores, ao público presente, o prefeito de São Marcos, o assessor final, o doutor Caio, primeira vez aqui nessa casa, né, para que seja sempre bem-vindo, aos nossos ouvintes da Rádio País FM, aos nossos servidores aqui da Casa Administrativa. E eu poderia também, senhor presidente, também parabenizar o senhor ao mesmo tempo que pedir proteção e sabedoria para que conduza esses 2 últimos anos da forma mais democrática possível nessa Casa de Leis, ao mesmo tempo que me coloco 100% à disposição para estar contribuindo. O senhor sabe que, dado o meu interesse que tinha de fazer também as sessões itinerantes na nossa zona rural, o ex-vereador Luizinho, meu pai, como o senhor bem sabe, era um defensor dessas sessões, promoveu algumas aqui na zona rural aqui do nosso município. E que Deus possa abençoar todos os vereadores e vereadoras aqui dessa casa para que exerça com sabedoria esses 2 últimos anos que nos restam. Eu quero usar hoje o meu tempo da tribuna para estar trazendo algumas boas notícias, até aproveitar a presença do prefeito municipal aqui na nossa casa. A primeira formação, agora nesse sábado, que ocorreu no setor Cidade Alta, uma operação para o buraco. Essa operação foi de iniciativa dos vereadores aqui dessa casa, que teve como total a quantia da arrecadação de 32 toneladas, que foi aplicada na última rua, o prefeito das casinhas. Eu quero aproveitar a presença do senhor, porque a rua realmente estava em estado de calamidade, principalmente as laterais, onde foi feito esse estado do buraco, que agora as pessoas estão conseguindo entrar em seus lojas, em suas casas. E 32 toneladas, se a gente pegar, não é o suficiente para fazer uma rua extensa, igual era aquela do setor Cidade Alta. Então, quero aproveitar a presença do senhor aqui para que, quando a município retomar os serviços aqui na cidade, para que se faça o serviço de tapa buraco daquela rua, depois vir para aquela lama, não sei se a pronúncia é lama asfáltica por cima, né? Exatamente para poder estar dando essa proteção a esse asfalto naquela rua, que realmente a rua estava em péssimas condições de tráfego, né? Outra ação também, já foi no mês de dezembro, que foi a iluminação da pista de fundo. E eu quero parabenizar a administração municipal. Eu fiz uma indicação no ano de 2021, né? Inclusive caminhei também o projeto base, né? Indicação solicitando essa iluminação.
direto eu estou ali perto, ali, vejo a alegria das pessoas e por eles têm o tempo, né? Ficar lá até 9, 10 horas da noite. Inclusive, meia-noite eu já vi pessoas correndo lá do jeito. E o Senhor falou que ia começar a minha caminhada, até então eu não vi. Tá certo. Então, realmente eu quero parabenizar, né, por essa ação, por essa iluminação, e acabou se estendendo, né, até entrar lá em cima da cidade, até o posto da cidade, foi até a Camilote também. Realmente, parabéns, uma ação muito importante aqui na cidade, além de interessar em fora da cidade, né, para as pessoas sabem realmente da nossa cidade de Goiás, como é aquela escuridão quando chega na cidade. Uma outra ação também foi uma visita que nós fizemos lá no distrito de São Jorge, para a averiguação da defesa dos prédios públicos. E aqui, prefeito, eu quero aqui estender também um agradecimento à equipe do Luizácio. Eu lembro que nós falamos sobre isso no dia, 24 horas depois, eu já pegou uma foto, as fotos para a gente dos locais completamente limpos, cemitério, posto de saúde, as escolas municipais, o posto de saúde, né, que eu mandei para ele a indicação, realmente está de parabéns. Eu até comentei com ele, né, para que se faça um planejamento, né, para que não precise dos vereadores terem que cobrar para executar o serviço, né? E realmente essa liderança jovem foi por conta de algumas denúncias e averiguação de interesse dos prédios públicos, né? E também para estar conversando com as pessoas e colhendo algumas outras demandas que serão encaminhadas aí no decorrer das sessões. Aqui também eu quero, senhor presidente, mandar um abraço para a nossa amiga, vereadora Helena. Ela possa mais rápido possível estar com a gente aqui nessa casa legislativa, compartilhando a sua sabedoria, inteligência. A vereadora Helena, para quem conhece, sabe, né, o empoderamento da mulher, que a vereadora Helena tem. Então, eu quero pedir Deus proteção que ela possa estar presente aqui com a gente o mais rápido possível. E para não estender muito, presidente, eu só queria só ler um salmo, Josué capítulo 1, versículo 9, onde diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então acredito que esse salmo serve para todos nós vereadores e vereadoras presentes aqui nessa casa legislativa, para que possa conduzir da melhor forma possível e sempre sendo forte e corajoso nas suas batalhas e sempre trazendo o melhor para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Vereador André, eu quero trazer, eu falei de ponta B, eu vou dar, mas eu quero colocar com a ajuda de todos os vereadores aqui e vereadoras do ponta B nessa função, dessa nova sede, com todos vocês. Mais algum vereador gostaria de usar de novo? Vereador Pastor Marlon, falar. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a experiência do nosso vice-presidente Edmar, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, demais vereadores, Marco Neio, Atinor, vereador André, vereador Dudu, a vereadora Rene, prometido de licença, a vereadora Helena, também ausente. Quero cumprimentar os ouvintes da Paraíba FM, de uma forma especial, excelentíssimo prefeito Marcos, doutor Caio, seja bem-vindo. Ronaldo, da assessoria de gabinete, um amigo de longa data, prazer tê-lo aqui. Cumprimento todos os nossos ouvintes, eu sei que hoje tem várias pessoas ouvindo a sessão. Senhor presidente, eu não poderia deixar de parabenizar, deixar registrados os anais dessa casa. Durante esses 2 anos, a ampliação do trabalho que o nosso presidente, no cargo do vereador Iomar, fez por essa casa, deixando aqui um legado, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência e até disse ao senhor que se o senhor pudesse ir para a reeleição, eu votaria em Vossa Excelência de novo para continuar aqui com o trabalho. Deixando aí um legado de uma competência, não só pela reforma material, mas a forma de relacionar com a Câmara, representando a Câmara dentro e fora. Para nós, o senhor foi à altura ao paraíso do Estado de Goiás, na condição de Vossa Excelência com essa Casa de Leis. E temos aqui o nosso presidente em exercício, mais 2 anos, o vereador João Vitor, um amigo de longas datas, né? Eu sei da sua competência e Vossa Excelência será conduzir essa casa. Mas me lembro, senhor presidente, um versículo da Bíblia, quando o
o Criador de todas as coisas, disse a um homem, o rei Salomão: pede que tu quer que eu te darei. Eu acho que isso que serve a qualquer pessoa. Serve ao presidente, ao governador, ao rico, ao pobre, ao preto, ao branco. Ele então pediu o que o seu Deus ofereceu ao rei Salomão, pede que eu lhe dou. Ele tinha outras situações, por exemplo, muitos anos de vida, mas ele pediu sabedoria. E eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pela lição do Josué capítulo 9, que é exatamente o que a gente precisa. Hoje não se fala. Nós temos hoje uma cadeia, uma ação, uma roda do mundo hoje da tecnologia, e as coisas que é mais importante, que é mais valiosas, muitas vezes não vê as pessoas falando do poder, do controle do nosso Deus na vida dos homens. Senhor presidente, eu quero aqui de uma forma especial, eu não posso deixar de estar aqui. Eu quero agradecer pela administração, na pessoa, claro, do nosso prefeito Marcos, mas nós tivemos hoje, prefeito, a presença do seu secretário, Marcos, lá no IPA, a equipe. Está sendo feita lá uma limpeza que nunca foi feita ali na comunidade do Vale do Manhã. Parabéns aí para toda a equipe. Eu não sei o nome de todos, que eu posso esquecer de alguém, ficar aqui e não ficar muito bem, mas eu parabéns toda a equipe que esteve ali com o secretário. Tive a honra e o prazer de recebê-lo em casa. Nós conversamos muito, o que ele me disse é que a determinação que o senhor passou é que cuida do nosso município. Parabéns por essa iniciativa. Eu quero, senhor presidente, parabenizar também pelas as nossas estradas. O nosso município nunca teve tão bem as nossas estradas como na gestão agora, Vossa Excelência tem comandado. Porque é um município sertão, é indiscutível, a palavra é parabenizá-lo por essas ações aqui da nossa região. Alguns pontos eu sei que já tem um planejamento para atender, isso é muito bom. Prefeito Marcos, no início de 2021, nós tivemos em ano da sua gestão, e eu confesso ao senhor que eu não estava muito acreditando nas conquistas, no avanço, numa forma tão rica que o senhor vem conduzindo ao município. Confesso que da minha parte havia um descrédito no sentido de, até para caber da administração, eu estou aqui no quarto mandato consecutivo e conhecer a gestão pública, porque você faz muito com dinheiro. Mas se você não tem dinheiro, você não consegue fazer muitas coisas. E por ter um conhecimento da estrutura da finança do município, a receita do município, eu não tem condição, porque a demanda é muito grande. Mas Vossa Excelência surpreendeu até mesmo o senhor. Eu quero dizer que Alto Paraíso está no caminho certo, me permite chamar de um jovem empreendedor. Eu tenho boca, tenho humildade para entender, eu não sou uma pessoa, não sou um fariseu. Quando tem que ser valorizado, a gente tem que falar. E parabéns pela sua administração. Alto Paraíso realmente hoje é uma noiva bonita. Tá? Eu sei que precisa de alguns ajustes, mas a cidade realmente está chegando no ponto que precisa, e tudo isso contribui a Vossa Excelência e a sua equipe. Parabéns, Marcos. Eu tenho orgulho hoje de estar dizendo isso para o senhor. Acredito que várias pessoas estão ouvindo a minha voz. Isso vai ficar gravado nos anais dessa casa. Vossa Excelência é um grande administrador, é um grande empreendedor. Sempre tem que falar. Eu estou aprendendo, mas é tudo muito raro. Parabéns ao país, está de parabéns com a gestão de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Mais algum vereador de novo com a palavra. Boa noite a todos, vereadores, e aqui deixar um grande beijo para todas as vereadoras que infelizmente não podem estar presentes, a vereadora Rena e a nossa vereadora Lena. Boa noite, prefeito, boa noite, Ronaldo, boa noite, doutor Caio, seja bem-vindo, e grande boa noite a toda a equipe da Câmara. Então, presidente, parabéns, é a sua primeira sessão e pode ter certeza, pois jeito mais tranquilo seu aí vai passar despercebido, daqui a pouco já está tocando sessão aí como se já tivesse 20 anos de casa. A gente sabe
do coração grande que você tem. E quero aqui falar um pouco também da equipe da sua equipe aqui. Parabenizar pelo secretário Marco. Cara, você liga para ele, ele te atende com um carinho gigantesco. Nem esperava isso assim tão com esse carinho todo. Ele te atende, ele troca ideia com você sobre o que está acontecendo nos lugares, fala o tempo que ele precisa para que possa chegar a resolver esses problemas em determinadas áreas. Quero aqui também agradecer o Vinícius. Eu liguei para ele sobre o problema que a gente viu lá na escola lá em São Jorge. No outro dia o Vinícius já foi na escola, já procurou resolver o problema. E lógico, é um problema que vai ter que continuar fazendo a visita e tal, mas só o carinho da equipe de nos atender com essa rapidez assim, já com esses problemas do município, a gente vê que a equipe está sendo bem trabalhada, bem preparada e está tendo um grande gestor por trás disso tudo. Te parabenizar por isso e deixar aqui, principalmente nessa questão aí das limpezas, a gente vê o trabalho que a gente sempre fez em Alto Paraíso, a gente esteve em São Jorge vendo isso, e fico feliz demais de ver o pastor Marrone falando do que já está acontecendo no mundo. Então a gente vê que todo município está tendo esse carinho, e a gente sabe também que quando a outra patroa chegar, a estrada vai ficar melhor ainda. Tem previsão? Estou dependendo agora do Lula. Vai chegar então. Ela já está no baixo da Codevasf, já é nossa. Já está no baixo. Só a Codevasf pagar a empresa que forneceu a patroa, é questão do disso. Vai dar certo então. Quando acabar, ela está aí trabalhando. Com fé em Deus. Vai chegar na hora certa. O senhor está com. Estou aliado com o Isso, bem alinhado. Obrigado, prefeito, obrigado, presidente. E pode contar comigo, presidente. Para qualquer coisa que você precisar, você sabe que a gente está à disposição sempre para o bom caminhamento da nossa casa, para que seja construída essa nova sede, para essas sessões itinerantes. Pode contar com a gente sempre, não precisa ter timidez de ligar e conversar com a gente não, tá bom? Obrigado, amigo. Vitor, para falar. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador aqui presente. Boa noite, prefeito Marcos, Ronaldo, ao doutor Caio também presente. Quero aqui estar dando os parabéns, presidente, aí, pela a nova sessão, a primeira, né, do ano, que venha vários aí, que sou conselho aí com muitos trabalhos aí que vai vir pela frente. Você pode contar comigo para qualquer hora, né? Tivemos um presidente exemplar aí também, que não é fácil também, é lá, né? O cara que praticamente, para mim, eu tenho praticamente toda a dúvida aqui na Câmara, que eu atendi quando eu tinha dúvida, toda hora me atendeu para não conseguir não fazer nada errado, né? Porque o primeiro mandato não é fácil hoje. É uma casa de aprendizado, mas que eu parabenizo todos aqui presentes também, todos os vereadores, valorizo todos. Mas Eliomar foi um grande companheiro comigo. Quero aqui parabenizar também aqui o prefeito Marcos Vick aqui pela iniciativa da obra do Sertão, e agora praticamente só falta inaugurar com a presença dele, né? Que o pessoal está alegre, a água doce lá, o povo está bebendo água dia e noite. Cuidado, senão vai estar alegre. Mas agradecer pelo pessoal do Sertão, comunidade, sobre a região da Paraíba, né? E também, assim, agradecer em nome do secretário Marcos também, que tem me atendido bem, e em nome de todo o secretário Agão, que quando eu bato na porta também, graças a Deus, nunca falou não para mim. Em nome do prefeito, eu digo que o prefeito não atende, eu falo assim mesmo, ele me socorre. Então, agradecer a todos aqui e dizer que trabalhar junto é muito bom. Boa noite. Bom, a gente também precisa dar os parabéns, porque o senhor tirou de letra, hoje aí, eles vão até cumprida, né? Mas tirou de letra. Bom, então, na ordem do dia, tem a discussão e votação da moção. Como vota o vereador Brasil? Obrigado, presidente.
quero rapidamente, só falar a respeito do Euzinho, Vanderlei, conhecido como Toco. Para quem conhecia o Toco sabe o grande coração que ele tinha. O vereador hoje gostava muito disso, amigo de grandes datas, né? O Toco, eu todas as vezes que eu precisava do Toco, ele sempre estava à disposição para estar contribuindo, para estar ajudando. Então realmente uma perda realmente que vai fazer muita falta aqui para a gente. Então espero que ele esteja nos braços do Pai e que o legado dele fique aqui na terra e que sirva como exemplo para seus filhos, para seus companheiros, principalmente para os seus amigos. Obrigado, senhor presidente. Mais algum outro vereador gostaria de estar falando sobre a moção? Eu só complementar. Eu já falei na tribuna, vocês só complementar, eu lembro um pouco do Vanderlei, né? Quando eu fiz amizade com ele, quando ele estava no exército. E chegou aquele meninão por aí, né? Com a farda. E na época ele então começou a namorar com a sua esposa, Elisete. E jogando bola, um time no Horizonte, outros times aí, enfim, amigos de muitos anos, né? E assim, durante todo esse tempo eu tive a oportunidade de conviver com ele, só tem coisas boas, assim, sobraram lembranças boas, né? E eu louvo a Deus que cuide muito da família dele, né, da Elisete, das duas filhas, uma é filha dele com Elisete, a outra é filha da Elisete, mas ele a criou como pai, então o pai é aquele que cria, né? E seus dois ministros da paz, que Deus conforte, dê força e abençoe a vida deles. E eu até não fui fazer uma visita para Elisete ainda, porque eu acho que ainda há tempo a pessoa viver o seu luto, né? E depois eu já tenho uma conversa com ela, né? E mais uma vez me colocar à disposição, porque é uma família que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e a gente tem que estar aí para fazer aquilo que ao nosso alcance. Como eu disse na minha fala anterior, vai fazer muita falta um grande amigo que se foi. Vereador Vitor, para falar. Boa noite novamente, presidente. Quero aqui que eu esqueci fazer uma ressalva também sobre homenagem ao meu colega Vanderlei, né? Nunca chamei ele de Toco, sempre era Vanderlei mesmo. Conhecia também, nessa época, era meu sonho de ser soldado do exército, mas não pude ser realizado pelo tamanho, né? Dispensado e tal, né? Então, fazer coisas do outro, para mim, uma perda muito grande, Toco, quanto ele, quanto Elisete, né? Não era, não, continua sendo amigo meu, os meninos dele tem total respeito, o Rando, Mainá, então eu conheço todos, praticamente dedicado, quero aqui estender meu sentimento a Elisete, a família toda aí, e também como ela disse, hoje eu até passei na porta da casa dela para entrar, mas não senti coragem ainda, mas não caiu a ficha, eu nem acredito no que aconteceu, mas se Deus quiser eu vou fazer a vida para ela essa semana ainda, e meu sentimento ao familiar. Então, sim, por favor. Mais algum vereador gostaria de falar? Bom, se não tem, eu quero desejar também meu sentimento a toda a família, né? Eu não fui amigo do Toco, não muito, mas sou mais amigo do Bati, que é irmão do Toco, mas meu sentimento a toda a família. E agora uma votação com o voto do vereador dele. A favor. Vereador. A favor. Vereador Romano. A favor. Vereador Pastor Ramon. Por favor, senhor presidente. Vereador Antônio. A favor. Vereador Elenor. A favor. A moção foi aprovada por unanimidade do vereador presente. Faz a explicação pessoal. Algum vereador gostaria de usar as explicações pessoais? Não tem. Hoje na tribuna livre, hoje nós teremos o prefeito, né, para estar falando das ações que tem feito na nossa cidade, no nosso município. Então, se o prefeito quiser se dirigir lá, o senhor já sabe como é que funciona aqui a norma da casa, né? Depois se eu falar, algum vereador pode fazer algum questionamento.
noite. Alguma pessoa? Boa noite, senhor presidente, senhor Vitor. Mesmo aproveitando a oportunidade, quero cumprimentá-lo por estar ocupando hoje essa cadeira. Nada mais merecido, um vereador atuante já há tanto tempo na política e legítimo representante do povo parazense, do povo do sertão. Parabéns por ter alcançado essa posição. Boa noite, senhores vereadores. A cada um de vocês desejo mais um ano de muito trabalho, de muita participação nos problemas e nas soluções das demandas de Alto Paraíso. Dizer aqui que o Poder Executivo continua de braços dados para continuarmos caminhando harmonicamente pelo previsto aí na nossa Constituição. Boa noite a cada um de vocês. Boa noite aos funcionários da casa. Eu agora a Priscila, cumprimento a Priscila, cumprimentando a Priscila, cumprimento a cada um dos servidores dessa casa. Boa noite aos ouvintes da Paraíso FM, esse meio de comunicação que desempenha tão bem o seu papel e que leva ao conhecimento de toda a população os acontecimentos aqui dentro desta respeitada casa. Boa noite, assessor Ronaldo e assessor agora. Boa noite, doutor Caio, a quem, além de cumprimentar, eu apresento aqui agora os senhores vereadores, que está trabalhando conosco, veio engrossar as nossas fileiras, está trabalhando conosco na assessoria jurídica da prefeitura. Muito agora com o procurador, para a gente dar mais celeridade, mais atenção aos problemas aí do nosso município. Nesse momento de início de mais um ano de trabalho do Legislativo, eu não podia deixar para aqui estar para, mais uma vez, nos colocar à disposição dessa casa, à disposição dos senhores vereadores, entendendo a importância que cada um de vocês tem, a importância que esse cargo dá perante ao nosso município, perante os cidadãos da nossa cidade. Então, nós estamos aí para mais um ano de trabalho. Parabenizo a cada um de vocês pelo trabalho realizado até então e que possamos continuar juntos, aí buscando sempre o melhor para a nossa cidade. Agradeço cada vez que chega para mim indicações, como você fez agora, vereador, porque o nosso município é muito grande, as nossas carências são muitas, e cada vez que chega alguma indicação, alguma solicitação, às vezes coisas que passam despercebidas, ou por não conhecer, eu vou confessar para você que eu gostaria que existia esse lá no posto de saúde. Eu conheço, não sabia que tinha. Porque sempre a gente vê tudo lá, não sabia da existência. Eu gosto muito de plantas, está na minha formação profissional. Vamos olhar com carinho e ver a possibilidade da gente retomar lá essa atividade. Tá? Então, nesse primeiro momento, é isso. Quer dizer, eu estou à disposição e pronto para responder qualquer questionamento. Então, já falei da indicação do vereador André, então nós vamos lá tentar conhecer a situação, ver e trabalhar. O vereador Marconei questionou quanto à estrada, lá do assentamento Silvio Rodrigues. Vou dizer de novo, nosso município é muito grande. Nós temos que, às vezes, optar por alguma ação, em alguma região do município. Mas eu tenho um carinho muito especial pela região do assentamento, ou que eu considero de lá. E nesses 2 anos nós nunca deixamos o assentamento haver navios com relação ao cidade. Existem algumas particularidades. Primeiro, a gente tem que considerar hoje que o movimento ali naquela região
extensiva, intensiva, digamos. Né? Isso tudo faz com que a nossa demanda aumente. Né? E a nossa estrutura continua a mesma. Então a gente tem que usar muita criatividade, usar muita competência. Quero aqui agradecer pelas palavras em relação ao nosso secretário Mário, que vem aí realmente desempenhando um grande trabalho. A gente vai ajustando a equipe de acordo com os acontecimentos, né? É o terceiro secretário de obras que passa dentro da nossa gestão, e a gente vai mexendo aí pontualmente de acordo com as necessidades. Mas quero lembrar também, vereador Antônio, que o Silvio Rodrigues, o assentamento, aquela região nunca ficou esquecida. Por exemplo, uma ação do Estado de Goiás, na parte rural, a gente destinou para lá. Foram feitas a 1.600 horas máquinas lá ao Nome Estradas. O serviço não ficou da forma que a gente queria, por problemas internos lá dentro, com relação à falta de cascalho, com relação às pessoas que não queriam receber o cascalho, porque não tinham licença. E aí, então, o serviço não ficou da forma que a gente queria, mas foi feito. E agora mesmo, acho que lá no desses dias, já está lá, já está mexendo lá, né, fazendo paliativo para essa agora. Então a gente dentro do possível vem atendendo aí todas essas necessidades. No mais, que falaram, foram só elogios. Eu agradeço pelo reconhecimento. Pastor Marrone, obrigado pelas palavras. Eu sempre acreditei que eu ia fazer o mesmo trabalho. No início a gente penou pela situação de adaptação a uma função nova na minha vida, de ter pegado, por exemplo, a questão das máquinas, as máquinas não funcionavam, nós passamos anos de 2021 praticamente todo correndo atrás de arrumar meus patrões, quando arrumava uma, a outra nunca tinha arrumado, enfim. A partir do momento, nesse ano de 2022, quando a gente teve à disposição por mais tempo as duas máquinas funcionando, os caminhões que nós conseguimos novos que vieram para o município, a carregadeira nova, a escavadeira, é natural que esse serviço de estrada viesse a ser mais bem atendido. Né? Quero aqui ressaltar mais uma vez uma das ações nossas que no ano de 2022 nós arrumamos todas as estradas, todas as vicinais, todos os acessos às propriedades do sertão. Né? E a custo zero para os proprietários. Também foi um pedido que nós pedimos nessa ação, porque priorizei o sertão no ano de 2022, porque no ano de 2021 o sertão a gente não conseguiu mandar nada para lá. Então a gente fez um serviço realmente de qualidade no sertão nesse ano de 2022. E a tendência agora é que essa manutenção continue. Porque a partir do momento que nós tiramos o cargado, tiramos aquilo que estava represado há tanto tempo, fazer só a manutenção é muito mais fácil. Como agora recentemente, pastor, nós fizemos, já no Moinho, né, de novo, fizemos a GO 239, que é da responsabilidade do Estado até no pé da Serra da Laranjeira, né, foi a nossa máquina que arrumou pela última vez agora o período de chuvas intensas e tudo, para que a gente continuasse. Mas também já foi resolvido na Moinho a questão do final do contrato da empresa que fazia manutenção nessa rodovia. Foi aditivado até o mês de abril o contrato com a Metaforte, então a gente tem informação que ela já está vindo de novo aí para fazer essa estrada. Bem como também, vereador Antônio, a GO 575 de acesso ao Parque Águas do Paraíba e aos assentamentos, também já está sendo feito agora, deve iniciar por esses dias. Você passa o lugar, não sei se já está mexendo ali na beleza, do evento de numerosão muito grande, né? Então já vai estar sendo feito isso aí também agora nos próximos dias. Mas, estou à disposição para qualquer pergunta, não tem agora não. A rocha chega dele, vai também algum vereador, você Marconi, eu até não cheguei a mencionar, prefeito, mas essa escolha do secretário foi muito acertada, né, pela experiência que o Marlon tem, né, e isso que o vereador já falou. Ele dá atenção realmente dos problemas,
e quer realmente resolver. Tanto que essa manutenção, que foi feita recentemente lá, foi através já desse novo secretário, Marco Monteiro. Então, é um rapaz muito capacitado nessa área. Um exemplo que eu dou, que foi uma ação que foi muito boa no assentamento Silvio Rodrigues, foi a subida ali no início da estrada, que ano passado, toda semana atolava um caminhão naquela estrada. E esse ano até hoje não soube de nenhum. Então lá foi feito um trabalho muito bom, né? Ano passado. Isso foi feito para a lateral, né? Então tirou a água. Esse é um trabalho que precisa ser feito em algumas outras estradas. Hoje a gente vê que lá não tem mais esse problema de caminhão estar atolando. Então, parabenizar aí por essa ação. Bom, acho que não é nenhuma pergunta, mas é mais pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a questão do edital das casinhas, que recentemente foi até divulgado um vídeo explicativo, mas que também deixa algumas dúvidas, né, para a população, que é uma demanda que a gente recebe muito pedido recorrente, né, que possa ser falado um pouquinho aí sobre previsão desse edital, como é que vai ser feita a seleção das famílias, para a comunidade que está ouvindo a rádio saber um pouquinho mais. Sim, esse vídeo que você se refere foi que na quinta-feira eu tive uma audiência com o nosso cidadão de Alto Paraíso hoje, Pedro Salles. Hoje ele está respondendo diretamente pela AGEAD, uma vez que ele vai assumir nos próximos meses a Secretaria de Infraestrutura, que é a secretaria que vai englobar não, vão estar subordinados, fazendo parte dessa secretaria, a Goinfra, a Codego, a Saneago e a AGEAD. Então, toda a parte de estrutura, de obras que acontece no Estado, hoje vão estar vinculados a essa secretaria. E hoje, então, já tem um novo presidente da Goinfra, que ele acumulava a Goinfra e a AGEAD. Hoje ele está só na AGEAD, e já tem o senhor Lucas Isoto, que é o novo jogador de vôlei, né? Eu esqueci, pegou o nome do ano. Ele já está na Goinfra, mas o Pedro Salles está lá ainda bem. Mas com relação às casinhas, eu fui lá para tirar essa dúvida, né? De quando que sairia esse edital para que acabasse essa agonia da população com relação à casa. Nada mais justificável diante do momento que ela passa, onde realmente a questão de imobiliária está muito complexa, né? Custos altos, falta de oferta, enfim. O preço que nós estamos pagando pela pela visibilidade que nós estamos pagando hoje, cada dia chegando gente, e por isso é uma lei do mercado da oferta e do público. Se não tem oferta, o preço aumenta. Se a demanda aumenta, o preço aumenta. É uma lei do mercado. Infelizmente, isso vem refletido aí na nossa população. Mas o edital ele vai sair quando estiver próxima à conclusão das casas. Qual que é a justificativa? Para evitar distúrbios de propriedade, né? Então, o edital vai sair a previsão que a empresa me deu de que essas casinhas devem ser concluídas até final de abril. Eles tiveram aí um contratempo muito pesaroso, que foi a morte do dono da empresa que estava aí trabalhando, e o Jacques ele ficava ali à frente do serviço, né? O dono da empresa, mas ele ficava aí falando. Então isso aí trouxe um transtorno, mas que já foi resolvido, eles já estão trabalhando de novo, e a previsão é que até final de abril tem esses casos. Então esse edital deve sair no mês de abril. Tá? Os critérios, a gente não sabe ainda assim detalhadamente, mas basicamente é aquilo que a gente vem falando, né? A pessoa tem que estar no CAD único, tem que estar regular a situação lá no cadastro único, lá no CAS. Então quem pretende a casinha e não está regular no CAS, no cadastro
porcentagem das casas que vai ser destinada a idosos, né? Tem uma porcentagem que vai ser destinada a mães solteiras, né? Tudo isso vai lá, só que a gente sabe que vai ter, não sabe ainda qual é a porcentagem, isso vai vir no edital. E isso não é uma coisa que está acontecendo só aqui, em todos os municípios que têm as casas, né? Na audiência lá com o Pedro Salles, eu encontrei o prefeito de Hidrolândia, lá na sala de espera, ele está com as casas prontas. Até hoje não tem ainda o edital, ainda não foi feita a seleção, né? Como essas casas, elas são do programa do Estado, né? Existe a parceria da prefeitura, mas essas definições vão ser dadas pela AGEA, que é o órgão do Estado das Legislativas. Assim que tiver novidade, a gente vai falando, porque as coisas têm que acontecer, e as claras de comunicação, de transparência, para o gerador. Aí olha que essas condições, por exemplo, quanto tempo a pessoa mora no município, isso vai ter uma pontuação, quantos filhos a pessoa tem, vai ter uma pontuação, se o filho está em idade escolar e está frequentando a escola, vai pontuando. Lá no final, se tiver 200 famílias lá empatadas dentro da pontuação, aí vai para o socorro. Ele vai ser feito lá. O vereador não vai falar. Bom, prefeito Marcos, só um comentário e depois um questionamento. Quando estivemos em Goiânia e o presidente era convite, havia fazer uma audiência com o Pedro Salles, e acredito que devido aos excessos de compromissos, se eu esqueci de nos avisar se tinha estado certo ou não, nós não tivemos resposta. Como o senhor teve uma audiência comigo, espero que o senhor tenha levado aquelas demandas até ele, né? Ou então que a gente possa fazer uma nova audiência, alguma coisa, para que aquelas demandas que nós fomos a Goiânia também cheguem a ele, né? Com relação ao que é relacionado à geada, a gente conversou tudo. Estou falando daquelas demandas, não da geada, daquelas demandas que nós discutimos lá, toda aquela situação, certo? Agora eu confesso que eu não falei sobre isso. Mas também pelo seguinte, a secretaria que ele vai assumir ainda não existe. Foi encaminhada agora para a Assembleia Legislativa a proposta de reforma administrativa, né? Mas foi uma falha minha lá, porque foi tanta coisa e a gente conseguiu essa audiência assim meio que na marra. Eu lá não tinha nem audiência marcada, eu fui lá para conversar com o pessoal do setor das casinhas. Aí eu encontrei com ele lá na sala de espera e falei, Pedro, agora me atende aí e tal, aí ele me atendeu, né? Obviamente, você desculpa, eu não lembrei de falar dele sobre aquela questão do aeroporto. Mas vamos marcar para falar de novo. Sim, isso era só um comentário mesmo, que eu gostaria de saber mais, prefeito, com relação. Nós fomos comunicados um tempo atrás de uma situação tanto quanto caótica que a Paulo de Tarso, durante nos cobrado por inúmeras mães de crianças que eram atendidas pela Paulo de Tarso, né? Nós fomos comunicados que a Paulo de Tarso ia deixar de oferecer atendimento de creche, crianças, né, de ensino fundamental que precisavam de atendimento e até mesmo suporte de crianças especiais da Americana do Trabalho e de dificuldade mesmo tempo de um trabalho brilhante. Recebemos esse comunicado de fechamento da Paulo de Tarso, por falta de recursos, e a cobrança, acho que não só eu, como quase todos os vereadores, tivemos na cidade aí, por parte das mães que ficariam desamparadas, porque ali era o ponto de apoio que elas tinham para deixar os seus filhos e terem condição de trabalhar, enfim, de buscar o sustento, né? Após recebermos esse comunicado, nós buscamos para Paulo Tarso, nós encaminhamos um pedido que nos enviasse a documentação, um dossiê sobre qual a situação da Paulo Tarso, o porquê desse fechamento. Nos foi enviado essa documentação e, diante com essa documentação na mão, nós solicitamos à Secretaria de Educação do município, isso encabeçado pelo nosso plano, nós encabeçado pelo presidente João Vitor, claro, né? Reunião da Secretaria de Educação de Alto Paraíso, um pedido de informação com relação
a estrutura que a Secretaria de Educação do município teria para receber essas crianças, que totalizariam entre 100 crianças ou quase isso. E obtivemos uma resposta da Secretaria de Educação dizendo que, no momento, a Secretaria não estava preparada para acolher essas crianças. Até porque, e tive a oportunidade de conversar com a assessora do secretário, né? E dizendo que até dificuldade de encontrar um local para alugar, dificuldade porque a lei não permite a contratação de profissionais especializados para atender essas crianças. Enfim, sabemos da obrigação, mas infelizmente estamos engessados. Mas basicamente foi, em outras palavras, por isso nós ouvimos a Secretaria de Educação. Passo seguinte, nosso presidente, em reunião com os vereadores, nós decidimos que iríamos encaminhar um ofício endereçado ao prefeito e ao Ministério Público, explicando toda a situação e que nós tínhamos uma certa urgência em resolver essa problemática, porque as crianças não poderiam deixar de ser atendidas, não podem deixar de ser atendidas, e suas mães também não podem deixar de buscar os seus sustentos para casa. É uma situação bastante grave. O nosso presidente, através da decisão dos vereadores, encaminhou um ofício à Prefeitura, pedindo que a Prefeitura tomasse as medidas cabíveis, quem sabe até mandar para essa casa um projeto solicitando um novo convênio que viesse a atender as necessidades para que a Paulo de Tarso não venha fechar, porque hoje a Paulo de Tarso, se tivesse uma outra entidade com essa estrutura que eu acho que o município não tem. E o tempo está passando, essas crianças estão ficando desamparadas, suas mães estão em desespero. Eu gostaria de saber do senhor quais as providências, disseram talvez até chegasse esse projeto hoje, perguntei ao nosso secretário, até o momento não chegou ainda, o que o senhor pode nos falar sobre esse tema? Para ter encaminhado hoje mesmo o projeto. Eu estava hoje no serviço fora da Prefeitura e correndo para assinar o projeto, eu queria trazer para aqui hoje o irmão de entregar aqui para essa casa para nós. Esse ofício assinado por todos os vereadores, ele foi encaminhado para nós na semana passada. Quando ele chegou na Prefeitura, foi um dia que eu estava em Goiânia, inclusive lá encontrando com os presidentes do Vitor, ele falou lá que tinha encaminhado esse ofício. O projeto de lei, aí eu não trouxe hoje porque eu pedi para mudar uma coisinha lá, né? E nós vamos estar providenciando isso amanhã, pela manhã, e vamos encaminhar ainda amanhã, aqui para a Câmara já, o projeto de lei. Eu vou adiantar para vocês que, como existe um convênio em vigor, nós vamos encaminhar o projeto pedindo a atualização do valor do convênio, fundamentado por esses relatórios que o vereador falou, tanto da Paulo de Tarso quanto da Secretaria de Educação, e nós já recebemos lá, acho também, presidente, vocês receberam já uma resposta do Conselho Tutelar, está faltando da promotora. Mas a promotora teve na sexta-feira fazendo uma visita lá na associação, ela ficou mais de 2 horas lá, conversando, conhecendo a realidade, vendo o trabalho que foi feito lá, e ela ainda não mandou nada oficialmente, mas nós resolvemos não esperar pela promotora devido a essa urgência que se faz. Então amanhã está sendo encaminhado esse projeto. Eu estou tomando a iniciativa de mandar um pedido de urgência, em regime de urgência, para que a tramitação aconteça em regime de urgência, para que os alunos percam o menos possível aí, com relação a esse projeto. Então amanhã a gente vai levantar esse tema, a casa vai estar recebendo esse projeto. Sim. Vereador, quando ele desculpa, eu passei a palavra ao vereador de almoço, eu não tinha finalizado ele. Encerrado. Já tinha encerrado? Então o vereador André de uma palavra. Prefeito, no ano passado, acho que mais no final, novembro, dezembro, encaminhei um requerimento da Executiva solicitando informações a respeito da nossa casa relatória. Até passou pelo setor de engenharia, respondeu para a gente, só que veio vaga essa resposta, Então, aproveitando a oportunidade que o senhor está falando a respeito de todas as ações do município, é importante o senhor falar a respeito disso.
Marcos Rabeiro, aquele triângulo que tem ali, tudo ali é uma APM. Então nós vamos pegar e fazer já numa tacada só a ampliação do cemitério, fechamento do muro, devemos abrir uma nova entrada, a engenharia está ainda resolvendo isso, mas uma nova entrada ali mais para baixo, para que nós possamos murar, já fechar, já fazer a casa de relatório num projeto só. Né? Estamos trabalhando nisso já, para ter um projeto, para ter orçamento, ter valores, para conseguir ter recursos aí para isso, condição da edição sem falta. Algum outro vereador? Você? Vereador de novo, a palavra. Boa noite, mais uma vez, presidente. Então, Marcos, eu queria que você falasse um pouco também sobre o hospital. Se existe algum planejamento de reforma, de construção, até porque nesses últimos dias eu tenho visto uma dificuldade no nosso hospital por causa do raio-x. Tem até um raio-x novo e a gente sabe a dificuldade que vem enfrentando ali, até porque é uma rede elétrica completamente velha. Está tentando esse trabalho já há algum tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Com relação ao raio-x, hoje eu tive as próximas pessoas bem próximas a nós, lá hoje, o senhor com mais de 80 anos precisou ser conduzido a São João da Noite para fazer o raio-x. E aí eu questionei por que o raio-x não estava funcionando. E aí eu fui investigar e ver o que acontece. A demora, a gente tem que passar por um processo licitatório que tem lá os prazos, que é complicado mesmo. Também nós estamos mexendo agora no setor de licitações que vão aumentar mais eficiência. Mas já foi licitado, já foi hoje encaminhado, na sexta-feira foi encaminhado já para o hospital a liberação para que pudesse contratar a empresa para fazer a manutenção do edifício. Essa questão da reforma do hospital, a gente sabe que isso é complexo. Mesmo porque demoramos muito tempo para conseguir a aprovação do projeto da reforma na Subisa. Subisa é como se fosse a vigilância sanitária do Estado. Né? Esse projeto não foi nem encaminhado como nós, nas questões anteriores que foi encaminhado no processo, tem para lá, se engavetado, mandado, tem um cara lá com um time, eu não gosto nem de falar, porque tem muito vascaíno aqui, mas o cara era ruim igual o Vasco mesmo. Mas nós conseguimos desengavetar isso lá, foi aprovado o projeto. Aí nós temos que contratar uma empresa para fazer o projeto que foi aprovado, assim, a intenção do projeto. Na hora de você detalhar isso no livro de tudo, o projeto de engenharia mesmo, a gente tem que contratar uma empresa para isso. E só isso aí custa R$40 mil o projeto. Aí nós estamos trabalhando na questão da OS. Né? Inclusive, o governador André sempre me cobra isso. Amanhã também, né, doutor Caio? Vamos encaminhar o projeto da OS. Posso mandar também em regime de urgência, para andar mais rápido aí? Então nós vamos mandar em regime de urgência, tá, doutor? Para que a coisa ande assim por mais. Na verdade, o regime de urgência compacta um pouco o tempo de tramitação dele. Né? Então a gente vai encaminhar menos. O que esse projeto vai trazer? Ele vai trazer a possibilidade do município fazer depois o chamamento público para doenças. Esse projeto ele vai autorizar que o município trabalhe com OS. Né? Essas OS não necessariamente pode ser só para a saúde. Né? A gente pode, futuramente, se tiver necessidade, a gente quer terceirizar, por exemplo, uma escola. Né? Pode ser feito isso através de OS. Então, esse projeto vai autorizar que o município trabalhe com OS. Depois vai vir o momento do chamamento dos processos de seleção dessas OS.
tem dinheiro para fazer, faz e depois a prefeitura vai pagar para eles, de acordo com o que tiver estabelecido no chamamento da concorrência. Tá? Então, está dentro da ideia de que essa reforma tem que ser realizada agora com a OES, que brevemente a gente está calculando ali o período de tramitação do projeto, aprovação, questionamento público e tal, e até o meio do ano a gente deixa de falar OES, anunciando o nosso. Dentro do tema do vereador de novo, eu acredito que a complexidade acredito que a complexidade que diz respeito do projeto do OS e de urgência é meio imperativa. É a minha opinião. Não sei o que os vereadores acham, mas a complexidade é muito grande para você autorizar e quando vocês também de urgência, tem que atropelar. Não é bem atropelar, mas tem que agilizar. Então, assim, eu não sei. Se os vereadores, a maioria acharem que tem a urgência, eu também não apoio, mas eu vejo que existe uma complexidade muito grande aí. Eu gostaria até que os vereadores se manifestassem por um motivo. Né? Enfim. Vou mandar para lá. Mas algum vereador gostaria de usar? Como não tem, só pode fazer consideração na hora. Eu quero dar uma notícia boa para nós. Então, aqui dá notícia boa. O processo de licitação da pavimentação do São Jorge foi concluído. Já tem uma empresa que ganhou e já assinou contrato com a Goiânia. A Construção, uma empresa grande, a gente vê que eles têm resultado. Eles já tiveram até semana passada, então eles já estão comprando cascalho ali do Filtro, já compraram a parte de areia, tudo lá em Minaçu, porque de Colinas não tem licença. Já estão trabalhando ali, já solicitaram se a gente pode disponibilizar aquela área do estacionamento para eles fazerem lá a base deles. Então, trabalhando nessa movimentação, na mobilização, para iniciar a obra agora, já no mês de março. Tá? Então, é uma obra assim, de uma grandiosidade imensa no município, há muito tempo que a gente não tem aqui uma obra dessa proporção. Tá? Então, isso aí mais uma vez a gente deve a ação do nosso presidente, Pedro Salles, né? Inclusive mais uma coisa que justifica aí o tipo de cidadão que ele recebeu. E então, brevemente aí vai estar começando, deve começar a obra da pavimentação do São Jorge. Então, quero encerrar as minhas palavras com essa notícia boa e dizer mais uma vez que o Poder Executivo está aí para fazer o melhor do benefício do nosso município e a gente conta sempre com a parceria, com a compreensão, com participação muito ativa, como tinha sido até hoje, da Câmara de Vereadores, de cada um de vocês nesse processo. Obrigado a todos e por me ser disposto. Obrigado. Bom, presidente, eu agradeço a presença do senhor aqui nessa casa de lei. Vamos declarar que estão encerradas as sessões. Em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíba, eu declaro encerrada a sessão, convocando a própria sessão ordinária para 7 de fevereiro de 2023, no horário regimental de 20 horas, todo João Pires.